Fala, torcida vascaína, estamos de volta aqui com o nosso canal. Pessoal, finalmente uma segunda-feira aí boa, né, para nós torcedores vascaínos. Depois de uma boa vitória contra o Fortaleza, o Vasco se prepara aí para o clássico contra o Botafogo. Também vamos falar sobre os desfalques para essa partida e como será a vida do Vasco sem o Thales Magno. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho, dar uma força enorme aqui pro nosso canal, pra gente chegar aí a 35 mil, vai ser um feito histórico aqui no nosso canal, e também peço para você ativar o sininho das nossas notificações. Lembrando aí, no final tem salve pra galera que tá sempre comentando coisas boas aqui no canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco finalmente venceu em São Januário, né, meus amigos? O Vasco já havia aí algumas rodadas que não vencia em São Januário. Enfrentou o Fortaleza ontem, o Vasco teve uma postura totalmente diferente dos últimos jogos que a gente viu do Vasco, atacando o Fortaleza, tentando fazer o gol, definir a parada. Mas no primeiro tempo o Vasco perdeu muitos gols, mas no segundo tempo a história mudou. O Luxemburgo mexeu bem no time e o Vasco soube aproveitar aí as oportunidades, teve o pênalti e o Pikachu finalmente converteu o pênalti e o Vasco saiu vitorioso. Não vou nem comentar da lambreta do Thales Magno, porque não tem nem como, cara, é uma coisa absurda, né? O Mulambim tentou fazer igual lá no Real, não conseguiu, né? Futebol é só pra quem sabe, meus amigos, não tem jeito. Se você não sabe, cara, não vai jogar nada, cara, tu não vai conseguir. O Thales Magno fez essa magia aí, mas infelizmente ele hoje deixou aí o Vasco para ir para a seleção sub-17. E no próximo jogo contra o Botafogo, a gente já tem aquela dúvida, né? Qual será a formação do Vasco? E surge várias especulações aí de jogadores que poderá substituir o Thales Magno. Eu acredito que seja o Marrone e o Ribamar como centroavante e o Rossi. Acredito que esse seja o trio de ataque do Vasco para essa partida, e consequentemente deve ter aí a volta do Raul e o Marco Júnior ao time titular. Eu não acredito que seja nada diferente disso, a não ser que o Luxemburgo arrisque mesmo e coloque o Felipe Ferreira logo de cara aí como titular, ou algum outro jogador também. E o Vasco hoje ocupa a 12ª colocação, ultrapassando os nossos rivais Fluminense e Botafogo. Vamos aí com a mesma pontuação do Atlético Mineiro, que perdeu ontem por 4-1 para o Grêmio. Se o Vasco vence, o Botafogo ultrapassa o Atlético Mineiro e deixa o Botafogo, nosso rival, ainda mais perto da zona do rebaixamento, que seria um cenário ideal aí para o Vasco, se afastar da zona do rebaixamento e afundar o rival de vez, né? Porque a gente não pode perder mais em São Januário, e o Botafogo costuma vencer o Vasco em São Januário. No Campeonato Brasileiro ano passado eles venceram o Vasco. Vamos torcer para que esse ano não ocorra de novo isso e que o Vasco jogue seriamente, busque a vitória a todo tempo, já que vamos jogar na nossa casa e com certeza o Botafogo tem um time inferior do Vasco. E também todos nós torcedores ficamos aí na expectativa da estreia do Guarim. Será que ele vai estrear nesse jogo? Será que ele vai ainda precisar de mais algum tempo? Ainda não foi revelado nada, não foi divulgado se ele vai participar dessa partida, mas a gente fica na esperança, né, de que ele entre o mais rápido possível nesse time, já que perdemos o nosso principal jogador e agora vamos precisar de um jogador mais experiente ali no meio para dar uma cadência, para controlar mais o jogo para o Vasco. E eu acredito que esse jogador seja o Fred Guarim. Bom, e para essa partida contra o Botafogo, até o momento temos apenas um desfalque, né? O Felipe Basso tomou o 3º cartão amarelo e não irá enfrentar o Botafogo, jogador que já não é titular, é reserva, mas entrou muito bem na última partida. A gente tem que dizer a verdade pro torcedor, né? Não tem que ser honesto, porque o Felipe Basso deu uma melhorada assim, né, no meio campo, coisa que o Andrei não estava fazendo. O Andrei deixava muito espaço no meio para os jogadores do Fortaleza. O Felipe Basso meio que preencheu ali. Ele tem as suas limitações, tem aquela fraqueza que a gente já conhece, já não é de hoje, já é de muitos anos, quase 10 anos que a gente conhece o Felipe Basso. Mas ontem ele fez uma partida aí boa que ajudou o Vasco a vencer juntamente com o Felipe Ferreira. Aí vale o elogio ao Luxemburgo, que enxergou bem a situação do jogo ali naquele momento e pôde dar um nó aí na cabeça do Rogério Ceni e consequentemente dar a vitória ao Vasco, né? Apesar do gol ter vindo de pênalti, mas o Vasco já estava criando bastantes oportunidades para vencer a partida.
Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa partida contra o Botafogo. Comenta aqui também sobre o Thales Magno, o peso que ele vai ter nessa saída para a seleção. E também comenta aqui o que você acha sobre o Guarim, se você acha que ele já deve estrear logo ou se você acha que ele deve recuperar mais a sua forma física. Bom, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal. Eu quero mandar um abraço para o Humberto em Guarulhos, em São Paulo, muito obrigado. Um abraço para o Marcos França no Pernambuco, muito obrigado. O Ellerson aí em Campo Formoso, na Bahia, muito obrigado. Um abraço para o Leandro Alves em Teresina, no Piauí, muito obrigado. Um abraço para o Márcio Ernesto em Itaíba, no Pernambuco, muito obrigado. Um abraço para o Odean em Santarém, no Pará. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e ótima semana.